essa primeira dessa série de conversas aqui no Auroras com Pedro Meira Monteiro, Renata Lucas, eu sou Arthur Lindsay. A ideia dessa primeira conversa é começar com a ideia, com o termo, com o conceito, com as escalas, né? E o Pedro e eu conversamos um pouco sobre... ele me falou que no sonho dos Yanomamis, quando os Yanomamis sonham, os xamãs... É corriqueiro os Yanomamis sonhar com voos, sonhar voando sobre a floresta. Mas os xamãs, eles voam mais longe. E, então, a escala deles é maior, não é isso? Tem várias questões aí. Eu acho que talvez o mais interessante, pelo menos é o que estava também nas nossas conversas, eu acho que tem a ver com o trabalho da Renata, é um pouco o quanto o jogo de escalas pode te levar a certos lugares. Quer dizer, a escala tem a ver, claro, com o mundo propriamente, uma comparação que você faz e o tamanho que você dá às coisas, mas tem a ver também com a possibilidade de você mudar a tua percepção, né? Eu acho que aí a gente começa a entrar num lugar interessante. E aquilo que a gente falava, né, Arthur, dos Yanomamis, isso vem de uma observação de um livro muito bonito da Hannah Limuja, que se chama O Desejo dos Outros, e que é justamente sobre os sonhos Yanomami. Então ela faz uma espécie de... coloca os Yanomami num divã, mas é um divã muito especial, porque é o divã da antropóloga que tem uma relação já prévia, importante com eles, e ao contrário do sonho branco, né, chamemos assim, o mergulho, né, onírico, ele não se dá para dentro, não é o indivíduo, não é o sujeito, não são as cavernas e cantos e recantos interiores, né, de uma individualidade, mas eu acho que é alguma coisa que joga para fora, e de fato a Hannah trabalha com se a gente pensar no famoso, não é, relato, livro, enfim, do Davi Kopenawa, não é, feito em companhia com o Bruce Albert, é muito impressionante, porque o que diferencia justamente o xamã do não xamã é o quão longe vai a imagem, né? Porque tem... Eu não sei como é, naturalmente, eu não conheço nada da língua ou das línguas Yanomamis, mas tem alguma coisa do quanto que essa imagem, que é como se traduz, o fantasma, sai no momento em que você sonha, né, de você, e os não xamãs ficam em volta, quer dizer, eles... É um outro sonho que não é o sonho do branco, digamos assim, porque ao invés de mergulhar para dentro, você vai para fora e você traz recados. Você encontra outras coisas e você regressa para contar essas histórias, como uma rede, eu acho que você joga. Mas no caso dos xamãs, aí tem uma questão de escala. Você vai para um lugar no limite desconhecido, né? Como se essa rede fosse mais longe. Aí você traz alguma coisa que é um recado no limite para a própria coletividade, né? Eu acho que dá para trabalhar isso, enfim, eu acho que isso dá muito samba, dá para pensar muito em termos de como você mexe com a percepção em relação ao indivíduo, mas em relação à coletividade, né? Também é uma questão legal. Eu achei interessante a tradução para imagem, que é o sujeito, ou qual foi a outra palavra que você usou? Fantasma. Fantasma, exatamente. Também é muito carregado às vezes, né? Psicanaliticamente. Ela é antropóloga, ela não é psicanalista. Não, ela é antropóloga. Está ligado a uma escuta de outro plano, né? De outro nível. Mas é um pouco como recompor o espaço, né? Isso eu estava pensando muito no trabalho da Renata, né? Que tem a ver, eu não sei o quanto, Renata, dá para falar em termos de escala, mas eu vejo, vendo as tuas coisas, assim, que tem uma questão com a percepção muito forte, né? Porque você é convidado a passar ou passear por
espaços que são familiares para você, mas de repente você introduz ali, seja uma escala grande ou pequena, um desvio, né? Que pode ser uma calçada que vai para outro lado, um poste que não estava lá. Quer dizer, essa virada, né, do poste que não estava lá, da coisa que não estava lá, meio que inaugura um mundo novo, né? E aí tem uma questão, não sei se percepção é o jeito mais legal de captar isso, mas tem uma percepção que no ir para o grande e pequeno te permite ver algo que você não via e que é invisível, mas existente, né? Se não resistente, né? Então, aí assim, eu tenho algumas questões sobre o que seria o sonho branco, se é o sonho da perspectiva do Freud, ou eu não li esse livro, eu não sei exatamente do que você está falando, mas assim, eu acho que, eu até comentei com você ontem, eu trabalho muito dormindo, assim, eu não sei se o meu sonho é para dentro. Eu acho que tem muita comunicação entre as coisas e na verdade, quando a gente está num estado de vigília, é que você consegue realmente penetrar nesse tecido, né? Vamos dizer, da realidade, ou essa coisa que, não sei como é que a gente vai chamar isso, não é exatamente o real, mas assim, tem muitas coisas que atravessam, né, a gente conversou bastante ontem até sobre as ondas eletromagnéticas que estão aqui. A gente teve muito problema com os microfones. Então, eu queria saber qual é essa coisa do sonho, o sonho branco, porque eu acho que esse universo ocidental, cartesiano, eu acho que a gente não funciona tão dentro disso. Não, eu acho que talvez seja mais a interpretação com a qual a gente é familiar, que é para dentro. Interpretar os sonhos como sintomas de alguma coisa, ou caminhos interiores, etc. Mas eu também, por exemplo, sonho passeando por espaços e parando para conhecer algumas pessoas. Eu fiquei fascinado com essa tradução do fantasma para uma imagem, né? Que uma imagem, nas nossas línguas não indígenas, significa geralmente outra coisa, né? Não significa quer dizer, um fantasma seria uma quase imagem, né? Não chega a ser uma imagem completa, não é isso? A gente vê um fantasma, mas ele... Não é isso? A gente não vê uma imagem sólida, não é isso? Imagem também é uma imagem de outra coisa. Nesse sentido, sim, o fantasma é o resquício ou resultado de uma vida, não é isso? Mas talvez tenha... isso é muito interessante, né? Porque claro que é uma tipologia bruta, né? Quer dizer, você está contando que você sonha e você viaja quando você sonha. Acho que todo mundo viaja, voa, etc. Não são só os Yanomamis. Mas eu acho que é uma questão de interpretação. Quer dizer, freudianamente, a gente está, por mais de 100 anos, a gente tem sido um agente aí que a gente teria que qualificar, tem sido ensinado a olhar para dentro e fazer uma interpretação desse mundo, digamos, invisível, que de repente se torna visível, mas a partir de uma interpretação dos sonhos propriamente. E eu acho que se eu entendo um pouco o que está em questão no sonho, como a Hannah Limbuja trabalha com os Yanomamis, é que você, em primeiro lugar, você está viajando para fora, quer dizer, tem uma questão aí ontológica, quer dizer, você pode chamar isso de crença ou não, né? Quer dizer, eu acho que se você entrar dentro daquele quadro cultural, você sabe que essa imagem é você viajando de fato. E lá você vai receber um recado de outro lugar. O título do livro, significativamente, é O Desejo dos Outros, né? Quer dizer, eu não estou interpretando pelo meu desejo esse mundo complexo e plural que entrou dentro de mim, mas eu estou recebendo recados. E, no limite, essa rede, né, é um arrastão, digamos assim, que não é interior, mas que é do mundo, né? Eu acho que cria uma relação com o que é o outro, o além,
muito mais interessante, porque ela é concreta, ela não te joga numa transcendência, né? É um lugar de recados mesmo, a serem dados, não é interpretar. Bom, tem um ponto de interpretação, mas que não é individual, um negócio totalmente uma rede coletiva. E isso eu acho impressionante. Eu acho que nós não devíamos ter vergonha de usar o que nós sabemos dos sonhos dos outros. A gente não por essa... A gente devia adotar esse procedimento, entendeu? A gente não vai saber o que significa para o outro o sonho do outro. Mas a gente pode usar de qualquer maneira, entendeu? Da mesma maneira que um indígena, quando fala, de repente, fui ali no rio pegar uma água e apareceu meus 3 avós. Peraí, como é que... A pessoa só tem uma avó, como é que... mas depois eu voltei e peguei um bicho ali e trouxe para casa para comer. Sabe, não diferenciar entre os estados eu acho muito saudável. Não é à toa que se fala muito em cosmopolítica, né, no contexto assim contemporâneo, né? Você tem porque esse mundo da conversa, digamos assim, com o que está fora, né, a partir do recado, a partir de uma necessidade de fazer sentido, não é, com o outro, quer dizer, é como se você prestasse contas, eu acho, não para dentro, de novo, né? Mas a tua relação é uma relação profunda de toque com o que está fora de você. E é engraçado porque é etéreo, né? Quer dizer, a gente está falando de imagens e tal, mas é muito concreto, né? Muito... tem um conteúdo tátil, digamos assim, saúde, em potencial, né, para essa... Mas uma curiosidade, Renata, se você vê o teu próprio trabalho operando um pouco num nível que a gente poderia chamar de escalas, né, porque você meio que a impressão que eu tenho é que você teu trabalho, não sei se o que eu vou dizer faz justiça, mas ele ensina a gente desacostuma a gente a uma certa percepção, né? Quer dizer, de repente o espaço está torcido, né? Como se você... Uma ondulação, né, no espaço. Tem algumas questões aí, não sei se a gente está falando da mesma coisa, mas, por exemplo, tem a questão do enquadramento, que é uma coisa que para mim, assim, muito relacionada com a questão, com o dadaísmo, quando eles marcavam um horário para Marcel Duchamp, por exemplo, para encontrar um ready-made. Então, você tinha lá, a partir daqui o trabalho está valendo. Isso, para mim, é uma coisa muito interessante, porque, assim, para mim, a questão é, onde que está o trabalho? Eu adoro essa pergunta, porque o trabalho em geral, apesar dele muitas vezes ter muita movimentação de materiais e trabalhos que são feitos, né, construções profundas, que mexem com estruturas e tudo mais, o resultado disso, em geral, é sutil. Então, você, de certa forma, você encontra ali aquela ondulação, você encontra aquele estranhamento, e aí você entra, de repente, no trabalho. Como, por exemplo, quando eu fiz o Matemática Rápida na Bienal de São Paulo, que eu refiz, que era ali na Barra Funda, no momento que tinha uma imaginação muito grande sobre qual destinação dá para aquele bairro, que era considerado subdesenvolvido dentro da cidade de São Paulo, na região central, e um lugar ficou meio ali, né, que é parte de cima do Minhocão, é a parte nobre, lá era uma parte meio esquecida pelo poder público, então ali, ao mesmo tempo que você preservou a topologia dos prédios, tudo baixinho, né, aquela paisagem pós-industrial, os galpões, onde os artistas tinham os ateliês, que era barato, e não sei. Então, essa diferença, né, essa delay, ou essa demora no desenvolvimento em relação ao resto do centro, fez com que ali também fosse uma área de imaginação muito grande. Tinha as indústrias Matarazzo, que tinham sido desativadas, então você tinha um monte de terreno, você tinha um monte de galpões e coisas assim.
E aí teve um concurso que, na verdade, era uma coisa especulativa sobre qual destino dar para esse que seria o bairro novo, entre aspas, né, ali do centro e tal. Agora a gente tem mais um pouco do resultado disso, né, que é a especulação também, que não tem limite, acabou fazendo com que a Barra Funda se desenvolvesse como está se desenvolvendo. Mas naquele momento os arquitetos estavam pensando muito assim, como é que seria, né, propor algo para o desenvolvimento dali. E aí eu tinha feito, pouco antes, eu tinha feito o Barulho de Fundo, que era lá no Tomiotaki, que era uma espécie de... Era produzido através do prêmio César CNI, que, enfim, cada artista teve um lugar no Brasil, né? Eram 4 ou 5 artistas, não lembro, mas cada um tinha... E o meu era em São Paulo, e o meu era no Tomiotaki. Aí eu fui ver o prédio, aquele prédio que naquele momento não tinha sido terminado, porque um prédio de 30 andares tinha sido construído ali ilegal, não era ilegalmente, mas assim, abriram um precedente para construir essa torre no meio da Vila Madalena, usando esse retorno para a sociedade, que seria ter um instituto de artes no térreo, então eles conseguiram fazer essa manobra, só que aí o prédio ficou lá 5 anos, não venderam, acho que tinha um escritório, ficava aceso, e o resto era tipo um navio fantasma ali, né? Falar em fantasma. Então tinha aquela presença, né? Aquela torre enorme no meio de uma vizinhança que tudo era baixinho, e ele ponto, não sei o quê. E eu fui investigar o prédio, eu fui subir em todos os andares, eu ficava andando sozinha pelo prédio, porque eu tinha medo de me trancar lá dentro, porque a gente tinha celular, mas não era smartphone, entendeu? Então, assim, do nada podia trancar uma porta atrás de mim e ficar presa numa escada no meio de um edifício de 30 andares e não tinha ninguém sabendo que eu estava ali e tal. Então eu fiz, o trabalho que eu fiz, eu estou passeando, mas eu já vou voltar. Aí, como os Yanomamis. Pois não, então, isso que eu ia falar em termos de, nem tudo Completa essa história que eu adoro esse trabalho. Então, mas aí o que eu fiz, eu imaginei uns animais selvagens vivendo nesse prédio desabitado, e aí eu pensei realmente em trazer uns animais a princípio, mas depois, lógico, você vai, né? Óbvio que você não precisa começar a imaginar com os limites, mas você precisa jogar a sua imaginação o mais longe possível para fazer o trabalho. E aí a solução que eu encontrei foi tomar imagens do prédio, fotográficas, né? Numa altura, eu subi uma escadinha, de uma altura que seria uma altura de uma câmera de segurança, então eu tirei essas fotos. E aí, com a ajuda do Daniel Stigma, que na época era meu marido, e do Jones Scorsa, que era um artista também de Barcelona, que eles sabiam fazer a inserção digital desses bichos nas imagens, a gente fez essa inserção de imagens em movimento de animais, que na verdade estavam no zoológico, vivendo dentro ali daqueles andares vazios. Eu já tinha ido lá para um sonar, não tinha tido uma edição de sonar, já tinha ficado fascinada com o prédio, que o prédio é todo interminado. Então, basicamente, ele é um cenário para você montar o que você quiser. Então, ficavam aqueles animais ali. E depois, quando a gente fez a Bienal de São Paulo, foi um trabalho possível para a Bienal, porque eu peguei o prédio do Niemeyer vazio, né, aquele momento de inoperância entre exposições, e aí eu coloquei os animais vagando por ali, entrando em todos os corredores, nos escritórios, aí tem diversas cenas, assim, que foi uma delícia de montar, porque aí você vê aquela serpente circundando, assim, a escultura do Titilo, e aí você vai e aí o leão sentado, descansando em cima da mesa da curadora, e depois você vai e vê umas panteras ali meio impacientes, naquele portão que antigamente era um MAC, e ela ficava presa ali, você vê a impaciência da pantera andando para um lado. Então, assim, nesse momento que tinha essa presença fantasma dentro da Bienal, então, inclusive a salinha que eu acabei escolhendo para instalar o trabalho, era uma sala de manutenção. E aí eu pedi para usar um pedaço dela para colocar os monitores e, na verdade, a equipe de manutenção ficou com um espaço um pouquinho menor, mas era importante aquilo porque a sala também devia estar entre o espaço operante e inoperante da mostra.
entendeu? Então tinha essa coisa da obsolescência do espaço quando ele estava vazio, num tempo e espaço que sei lá eu qual foi, que era essa presença que é totalmente fantasmagórica dos animais, e o que estava acontecendo naquele momento. Porque você tinha a imagem do que estava acontecendo e a imagem do que aconteceu em algum momento onde você via o espaço vazio com os animais vagando. Então, isso estava na Bienal, o trabalho é o Barulho de Fundo, e na Barra Funda, que era esse outro bairro, onde tinha uma imaginação muito grande pairando ali, eu fiz esse outro trabalho que era refazer um quarteirão inteiro, uma sobreposição de uma nova urbanização em cima daquela urbanização corrente. Então, eram elementos básicos do espaço urbano. Calçada, sarjeta, canteiros de árvores e o pavimento. Então, eu fiz um pouquinho deslocado e tal, mas tinha a sobreposição ali de uma faixa de calçada, novos canteiros com árvores jovens. E eles eram duplificados? Quer dizer, em frente de um canteiro tinha um segundo canteiro? É um pouco aleatório. Então, às vezes você tinha coincidência de ter uma árvore grande, a outra árvorezinha atravessando, às vezes eram 2 postes lado a lado, às vezes você tinha um canteiro poste, eles não davam muita bola um para o outro. Então, é como se tivesse uma sobreposição de imagem em cima daquela, operando ali ao mesmo tempo. Assim, os 2 corpos estavam ocupando o mesmo lugar no espaço, naquele momento. E para mim, os 2 tinham super a ver, porque você tinha os 2 barulhos de fundo ali, atuando juntos e... Agora, essa questão do fantasma está presente em absolutamente tudo, né? Quando eu fiz o trabalho do Maria Antônia, que foi um dos primeiros também, que era o comum de 2, que esse nome vem da teoria dos conjuntos, que você tem os 2 conjuntos e você tem o conjunto onde você partilha as partes que pertencem a esses 2. Então, eu estava fazendo um trabalho numa salinha que era... Naquele momento ainda não era usada como espaço expositivo, era uma salinha de guardar materiais e tudo mais, e era uma salinha quadrada, e eu construí uma nova salinha com paredes, né, na mesma espessura e tudo mais, só que eu deixei no reboco, eu não pintei. Então ficou aquela sala entre as salas que existiam e tinha um vãozinho para você passar por fora, assim. E eu lembro o que eu mais gostei desse trabalho foi que depois alguém virou para mim e falou assim, putz, eu fui no Maria Antônia, eu tive a impressão que tinha umas paredes atravessando ali, mas depois eu fui de novo e não tinha. E é totalmente sobre isso, entendeu? Nessa época eu trabalhava no Centro Cultural São Paulo, eu fazia exposições de vários artistas, trabalhei muitos anos no CCSP, e para mim, a coisa que eu aprendi muita coisa lá, mas assim, para mim o mais importante era quando uma exposição era instalada, tinha um impacto enorme, mas quando ela saía, o impacto era até maior. Você quase que via as 2 imagens, né? Eu lembro uma exposição do Fajado, linda, que teve lá, que ele construiu uma semipirâmide de madeirite, aí tinha uma espécie de ninho emaranhado de galhos, e quando aquilo saiu, aquilo continuava presente de uma forma ainda mais forte do que antes de ser instalado, do que quando estava instalado. Então, eu acho que são os tais dos membros fantasma também, né? Quando você perde um membro, você continua a sentir ele ali, ele continua a existir de certa forma. E talvez os caminhos, as escolhas que a gente... Estou divagando aqui, mas assim, as escolhas que a gente faz, nos momentos que você tem que ir, né? As encruzilhadas, onde você tem que ir para um lado ou para o outro, eu acho que os caminhos que você não escolheu, eles também continuam a existir. Então, eles ainda estão suando ali, eles ainda estão presentes ali. Então, é muito amplo que o reino da possibilidade seja real, né, já é um gesto que você concretiza, né? Você faz ele acontecer. A questão é que imaginou já é realidade. Pois é. Assim, eu vejo um pouco de fora, né, o mundo das artes, não é a minha seara, mas, por outro lado, sou professor de literatura, né, e leitor como somos todas e todos, né.
E assim, eu fico pensando em como... Eu me lembrei, enquanto você falava dos animais, de um conto do Cristiano Aguiar, nesse livro de contos fantástico, que é Gótico Nordestino, em que é uma cidadezinha, ali no interior, no sertão, digamos assim, só que leva um tempinho até você começar a perceber por que as pessoas estão olhando, estão todas dentro de casa, olhando com a porta entreaberta, tem um certo temor que até você entender que tem onças passando pela cidade, passeando, não é? Então, para você ir de um ponto a outro, você pode não chegar, né? Você lança, aí você manda uma criança correndo, mas a criança pode ser atacada e tal. E, assim, o que está se dizendo seria, eu acho que uma péssima pergunta, né? Que eu sempre tento convencer os meus estudantes lá de Princeton, que querem chegar ao sentido a uma coisa, querem sair com alguma coisa clara, né, da sala de aula. A pior coisa que você pode fazer é perguntar exatamente o que quis dizer aquele autor, não é? Quer dizer, a sensação, aquilo pode ser lido alegoricamente, né? O que significa enfim, um edifício abandonado no meio de São Paulo. Tem 1000 questões que você tratou aí, né? De como que é tratado o espaço urbano, a questão da legislação, etc. Tem 1000 interpretações possíveis, mas a sensação que te dá, né, de que o espaço possa ser selvagem, sem que você tenha notado, né, eu acho que é a realidade que está faltando para a gente perceber, né? O que me pegou nessa descrição foi uma coisa diferente. Você falou que você na Barra Funda tinha muita gente pensando a Barra Funda. E seu pensamento aconteceu no meio de um momento de muitos pensamentos sobre o mesmo lugar, entendeu? Então eu fiquei pensando como é interessante, né, que a gente pensa cercado de outros pensamentos, entendeu? E a que ponto isso influi pode ser visto como uma coisa muito assim, corriqueira, normal, né? A gente sempre pensa, está todo mundo assistindo a mesma coisa, pensando a mesma coisa, mas isso são encontros que acontecem pela vizinhança entre ideias, pensamentos, não sei. Foi isso que eu tirei dessa... Porque eu também já pensei bastante sobre o seu trabalho no passado. E muitas das coisas que você falou eu também adivinhei ou pensei por ali. Mas, continuando sobre as escalas e partindo dessa ideia da sutileza que você consegue manejando, como é que eu digo, materiais grandes, espaços grandes, e edifícios e ruas, não é isso? Árvores e outros elementos que você constrói, aqueles turntables enormes que você faz, etc., e pequenos. A ideia da escala mínima, é isso que a gente tinha conversado um pouco sobre tem a escala universal, tem a escala mínima e tem a nossa escala, digamos, que é as coisas que são do nosso tamanho. Mas qual que é o nosso tamanho lá? Olha, o tamanho... Essa arquitetura interior que não tem limite, né? Essa capacidade imaginativa, o sonho, essa coisa toda. Tudo bem, mas eu estou... Claro. A escala aqui é diminuta, mas... mas eu estou falando da escala, assim, corporal, sabe? Nossa, aqui tudo bem, varia, né? Tem gente baixinha, tem gente muito alta. Claro, você vai empurrar uma parede, né? Você tem um jogo de escala aí que né, uma tarefa hercúlea, que esse trabalho da plataforma, que você girava e... Mas assim, pensando nessa coisa da escala, não tem trabalho só grande, tem trabalho que é... Por exemplo, qual é a escala do trabalho do livro, o trabalho do o Plan d'Evasion, por exemplo? Que ele é o texto do Bioy Casares, que eu extraí desse livro, o Plan d'Evasion, que ele
fala o diário de um oficial que foi preso, ninguém sabe exatamente, ele nunca revela o crime que ele cometeu, mas assim, ele foi aprisionado na Guiana Francesa, provavelmente, claro. E aí ele está ali, né, o plano dele de como que ele pode se livrar daquilo, ser perdoado pelo rei, voltar para a França, para a amante dele, não sei o quê. E aí ele começa a tentar, ele observa o governador da ilha, que era uma ilha-prisão, e ele fica tentando encontrar uma forma sei lá, tem coisas estranhas que acontecem na ilha. Por exemplo, você leu esse livro? É incrível esse livro. E aí, assim, o governador, ele pega uns prisioneiros, vai para o ar livre, e ele começa a pinta um padrão na parede, né? E eles ficam agindo de uma forma muito estranha, né? Um movimento corporal, assim, bom, isso é literatura, então é tudo imaginação, né? Aí, quer dizer, tudo forma imagem, né? Em literatura, tudo cria imagem. E na cabeça de cada um, essa imagem vai ser diferente. Mas, assim, é muito bonita para mim essa imagem dos prisioneiros todos entrando numa espécie de transe e agindo de acordo com aquele padrão que está pintado na parede. Como se fosse a partitura, a parede, é isso? Exatamente. E eles estão lendo coreograficamente. E aí, eu também não quero, para quem não lê, eu também não quero dizer exatamente. Eu não li, eu estou confundindo com a Morel, a Ilha do... A Invenção de Morel, que também exatamente, que é parecido também, que tem uma ilha. Não sei sobre fantasma, né? Até ele descobrir, bom, agora vai um spoiler atrás do outro, mas até ele descobrir, né, que aquilo são imagens. E tem uma ideia de que a loucura ali, né, no caso da Invenção de Morel, acho que é também uma busca pela eternidade, né, do fantasma. E a descoberta de que só pode ser eterno pela projeção daquelas imagens, que era, no fundo, uma espécie de máquina, né, um motor, como é que chama aquilo, que é um motor que não para, enfim. Então, e ali você está projetando um moto perpétuo desse mundo fantasmático, né? Agora, mas não vamos esquecer que a literatura tem essa dimensão imensurável, etc., blá, 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 mas, ao mesmo tempo, tem uma outra dimensão, que são umas folhas de papel presas com um negocinho preto enfileirado, entendeu? Uns sinaizinhos pretos enfileirados. Também é uma dimensão da literatura, entendeu? Sim, é isso que eu estava, quando estou falando do corporal, é isso mesmo, sim. É o corporal cotidiano. Eu arranquei os cadernos, então você pega as primeiras, sei lá, 30 páginas do Plan d'Evasion, eu vou lá no livro comum, porque a ideia é esse trabalho, qual é o corpo desse trabalho, onde ele começa, onde ele termina, qual é o formato dele, qual é a extensão, qual é a escala. Então, assim, ele está numa biblioteca, você pega os livros da biblioteca, você tira da prateleira, tira os primeiros 30, coloca os 30, né, eu reimprimi o livro, então coloca os 30 primeiros capítulos, costura de volta, aí pega o próximo livro, seja lá ele qual for, porque o fugitivo não vai escolher para onde que então é o próximo livro. Então ele pega o próximo livro, tira da página 30 até a página 60 e assim por diante. Então, assim, aonde que está o livro? Você olha para a biblioteca, onde é que está o livro? Eu fiz esse trabalho aqui. Estava aqui. Então, esse trabalho, ele não tem, né? Ele não tem... Qual a escala dele? Existe a palavra multiescalar? Não, multimídia, aquela palavra que ninguém gosta. Tem várias escalas, não é isso? Eu fiz a inserção dele também em lojas, em livrarias. Eu fui lá com a minha assistente, que na época era a Sofia, e a gente... Essas livrarias que tem café, que você pode sentar e acumular um monte de livros, então assim, a gente pegava os livros da prateleira, aí os mesmos livros, aí a gente tirava os nossos livros já modificados da bolsa e a gente devolvia os livros. Então assim, eu estava acrescentando livros, não estava roubando livros na livraria, eu estava acrescentando. E a gente deixou nesses lugares. Então, provavelmente, as pessoas que compraram esses livros também levaram para casa um pedaço do trabalho. Eu não sei o que as pessoas vão fazer com isso, se elas vão
devolver, reclamar, dizer que o livro é com defeitos, elas vão gostar, vão tentar encontrar os outros, enfim. Tipo, é um trabalho que a escala também vai onde a gente também não tem controle. Isso é uma escala meio pseudo, né? Sim, sim. No sentido das garrafas de Coca-Cola, que ele colocava os slogans e redistribuía. Que também é um trabalho de escala muito bonito. É meio clichê, né? A ideia de que sempre uma obra de arte, sempre uma produção artística é uma garrafa jogada ao mar. Mas é interessante, mas eu acho que por trás do clichê tem alguma coisa interessante se a gente pensar numa provocação que a Renata fez, que tudo que é imaginado é real, né? Mais ou menos isso que você falou, existe, né? Então é como se você inaugurasse um mundo, né? Você está convidando alguém num lugar que pode ser um ponto muito distante, né? Alguém que você não conhece, você sabe Deus, o que vai ficar lost in translation ali, o que vai se perder e se ganhar, tem a questão de quanto que o ruído e o não entendimento, né? E o desentendimento acrescentam, né? Aquilo que vai ser recebido lá adiante. Só que lá adiante você está instaurando um outro mundo. Essa pessoa que abre o livro, que curtiu a ideia de que assim, que não é a pessoa que vai voltar porque, olha, isso aqui está estragado, não é o que eu queria, né? Quer dizer, essa pessoa se abriu para uma coisa muito estranha, que é esse mundo que você criou, né? Isso eu acho que... Mas aí tem aquilo que a gente dizia, a Renata ontem falava que todo e qualquer, quando a gente comparava a literatura com as artes, enfim, visuais, né? Aquela ideia de que tudo que a gente faz, toda a arte, no fundo, é café frio, né? Foi a imagem que você usou. Porque eu falava um pouquinho esse livro que te leva a tantos lugares, esse papel com as letrinhas pretas, ele é também a prova, né? Uma espécie de testemunho, um rastro de uma coisa que já aconteceu, que é uma história que foi contada, né? Quer dizer, tem alguma coisa... Esse momento da voz, tem uma questão sobre os audiolivros aí que pode ser interessante, né? O quanto eles regressam a uma cena original não de leitura, mas de pleno sentido da história que está sendo contada, né? Agora, você com os teus trabalhos faz com que seja lá onde a garrafa misteriosa vai ser recebida, seja ali onde está a instalação, se instaure um novo mundo, ou pelo menos uma nova percepção, né? Eu olho para o que estava lá, mas invisível. Mas a gente corre desesperadamente contra ele, em busca desse momento sempre atualizado, né? Porque, assim, como manter um espaço de exposição vivo e ativo? É inveja da música. Pode ser. A música é a maior de todas elas, né? Porque a música, ela está sempre no momento presente, ela está sempre em expansão, ela vai entrar. Ela também tem seu lado de separação entre o momento da criação. A possibilidade e a existência, digamos assim, não é? Essa questão da música, quando eu fiz teve um trabalho que eu fiz que chamava Febre, que era uma época eu tinha me separado, eu praticamente morava no carro. Quando eu fui dar aula na Belas Artes, ainda trabalhava no Centro Cultural, minhas coisas estavam todas lá dentro e minha vida era meu armário, o carro, tinha tudo. E aí eu fui convidada para participar de uma exposição coletiva lá na Vermelho e era sobre arte e música. E eu falei, nossa, mas o que tem no meu trabalho de musical? E o Zé, que estava fazendo a curadoria, ele falou, eu acho que aquele teu trabalho falha, que é o chão dobrável com puxadores, e eu acho que aquilo tem uma coisa de partitura, de marcação musical. Tem gente que acha que tem a ver com edição de filme. Então, bom, ele pensou nisso, mas aí eu pensei em outra coisa. Eu pensei em estacionar meu carro ali onde eu sempre estacionava, na rua Itápolis. E aí... São Paulo tem essas lixeiras, né, que tem sempre uma escultura no meio da rua, assim, para receber o lixo. Levantados do chão, né? Sim, tem um cesto que fica levantado do chão
E aí depende se ele está na frente de uma casa, ela é pequena, se ele está na frente de um prédio, ela é enorme. Tem gente que tranca com chave, então tem o lixo particular. Todas as questões da cidade também entram até na lixeira, né? E aí eu pensava sempre, porque às vezes você estaciona o carro, vai abrir, você consegue abrir a porta, que a lixeira está ali e tal. E eu pensava nessa situação de você estacionar o carro e a lixeira... Comer o carro. Envolver o carro, tomar a forma do carro e paralisar o carro. E aí eu resolvi fazer isso e aí eu tirei o rádio, que era o coração do carro, e coloquei na parede do outro lado da rua, né? Assim, então ficou a calçada, o carro e a parede, e tocava, bom, naquela época tocava fitinha cassete, acho que não lembro se já tinha CD, talvez, não, tinha CD, né? Não, mas era Quando foi? cassete. Qual foi o ano de novo? Foi 2000 e... Já tinha CD, sim. Já, então acho que... Não, gente, mas era cassete, porque eu aproveitava os buraquinhos do muro, eu fiz uma bibliotequinha Então as pessoas podiam levar uma fitinha, escutar. Aquilo lá ficava rodando o dia inteiro, tinha uma bateria dentro da parede, então eu tinha que ir todo dia fazer uma chupeta. Então eu entrava no carro, acelerava, colocava o conector lá, o cabo, e eu alimentava. Tipo, eu tinha que ir lá alimentar o carro todo dia e eu ficava ali disponível. Então tinha gente que saía da balada de madrugada, passava lá e ficava ouvindo uma musiquinha. Então assim, eu gostava muito desse trabalho, mas porque ele também pegava as pessoas que passavam pela rua e não tinha a menor ideia do que era aquilo e elas aproveitavam o trabalho. Mas ali o rádio tinha essa para mim, né, na minha cabeça, ele tinha essa função de sempre atualizar o trabalho. Porque tem uma situação que aconteceu ali. O que aconteceu primeiro? Você estacionou, a lixeira pegou o carro. Então isso fica fechado dentro de uma narrativa muito, né, muito fechada no tempo e espaço. E aí quando você põe a música e o rádio tem marcação de hora, o rádio atualiza as notícias, então aquele é um trabalho que está sempre no momento presente. Então eu gostava muito disso, eu ia lá todo dia amamentar o trabalho e aí ele ficava ali. E tem outras coisas também que eu envolvi música. Quando eu fiz o trabalho da Luiz Estrina, que era... Que eram as portas eu tirei a porta de entrada, eram 2 folhas. Eu fiz uma delas, coloquei um pivô central e ela virou uma porta giratória. Então, você girava a porta, o eixo, né, dela estava ligado a uma cinta que perpassava, que ela abria e pegava um toca-discos. Então, quando você girava a porta, tinha um mecanismo super sofisticado que o Guilherme Steger desenvolveu. Eu demorei anos para encontrar alguém que fez esse trabalho, né, porque é muito difícil. Tipo um engenheiro mecânico, um mecanismo ali para fazer isso funcionar dentro dos 33 BPMs, né, tal. E aí você girava a porta, ela girava o disco. Então eu coloquei isso na porta de entrada, aí tinha a lateral que era, bom, e aí nesse momento eu consegui tirar as paredes e deixar aparecer a arquitetura original do prédio, que era toda de vidro, né? E aí eu peguei uma dessas paredes de vidro e também fiz uma abertura e coloquei o eixo central, ela virou uma também giratória. E aí as paredes, que naquele momento ainda estavam com uma estrutura que o escritório Tacoa tinha feito na reforma, que era você ter os trilhos no teto, então você podia deslocar os painéis, criar salas. Então assim, já tinha isso na arquitetura da própria galeria, que era esse aspecto modular, que você consegue construir, deslizar e fazer. Tem uma dinâmica que eu gostava muito, que tem muito a ver com o meu trabalho. E aí eu peguei essas paredes, eu coloquei, né, desloquei os painéis, aí um deles saiu para fora e foi para o estacionamento e coincidiu com a marcação da vaga do carro. Então, assim, aquela exposição eu gostei muito, porque eu fiz exatamente o que eu queria. E aí tinha esse também dispositivo que era, no momento presente, quando você move a porta, você gera um som. E esse som era uma música do Roberto Carlos, que era uma música do mesmo ano de construção do prédio, que aí ela falava aquela... Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. Só que ela ficou completamente modificada, porque eu coloquei
um durex, uma fita adesiva, assim, e peguei só um fragmento da música. Então, quando a agulha passava ali, ela voltava. Então, ficou um loop. Ele ficava... o primeiro verso era... Fui abrindo a porta devagar. Então, ficou... Fui abrindo a porta, fui abrindo a porta. E quando isso vira... Esse transe do fui abrindo a porta, ele vai mudando, ele vai subindo a entonação, ele vai virando outra coisa. Então ficava, a entrada era fui abrindo a porta, aí ali onde a gente tinha tirado a parede, eu peguei, mas deixei a luz entrar, porque falava, né? Fui abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro. Então ficou lá, mas deixei a luz entrar, deixei a luz entrar, deixei a luz entrar, ficava repetindo isso. E a parede, que era esse painel que ficava, um desses que ficavam deslocados, ele também girava, ele ficava parede, parede, porque ele falava, meu retrato ainda na parede, quase nada se modificou. Então, assim, virou uma coisa outra, muito abstrata, né? Palavras e subfrases, né? Não formava uma frase, tinha um verbo aqui, outro ali, e formava também uma orquestra, né? Uma sinfonia, porque ali tinha vários sons, se tivesse 3 pessoas fazendo ali, você... Não, e era abstrato e não abstrato, porque, total. porque a questão de quando abre a porta, deixa a luz entrar, Era é uma tautológico, historinha e depois tem a parede se autonomeando, Sim. sou uma parede, olha aqui, sou uma parede. Totalmente Mas não me autista. diga que você pulou o verso, aquele verso magnífico do cachorro que me sorriu latindo. Isso não dá pra colocar. Eu acho que todo o meu passado iluminei, é um negócio que eu fiquei muito assim, falei, porra, essa frase são eu preciso alturas colocar. poéticas que não é pra colocar. Mas a gente tem que sacrificar muita coisa para fazer o trabalho. Então, mas aí, então teve essa também, era uma presença completamente fantasma, e era isso, da música estar envolvida. Sim. Música, para mim, é muito mais importante do que qualquer outra coisa na vida, você sabe, né, Arthur? Então, assim, se a gente... Nós agradecemos. A família agradece. A música tá... Tentando voltar para a questão do infinitesimal, né? Voltando um pouco para a escala, a menor escala possível, entendeu? A escala submolecular, sub-elementos atômicos, etc, etc. E eu acho que tem uma relação, essa sutileza que você consegue gerar com essa... Quer dizer, não sei se é uma espécie de lugar comum a gente ligar o infinitesimal, olha que eu estou muito orgulhoso de conseguir pronunciar essa palavra, e o evanescente, o que não perdura, o que... presente que sai fugindo, o estado da música, né? Que a música foi, né? Quando a gente falou foi, é porque foi mesmo, entendeu? Estou tentando achar uma ponte entre a ideia da escala e a discussão que estamos tendo sobre os trabalhos específicos da Renata, entendeu? Eu não sei, uma questão eu acho que quando tem algo, talvez no fato de que aquilo que foge no momento, a música sendo um exemplo, mas em primeiro lugar te coloca num estado de atenção extremo, né? Quer dizer, você não pode deixar fugir ou não quer, né? Então, isso está se você diminui absolutamente o volume num ambiente coletivo que as pessoas falam, todo mundo vai falar mais baixo, né? Mas em termos da percepção individual tem essa busca, digamos assim, daquilo que é o último grãozinho, né? Agora, é muito interessante também porque eu acho que esse último grãozinho, esse ponto zero, né? No fundo você volta para um ponto, né? Que é nada, né? Isso aí pode criar uma relação totalmente melancólica de quem vê aquilo que se esvai. Mas tem uma forma de voltar a isso, que seria viver plenamente no momento da instalação, da arte, do sentido, né? Que eu acho que é muito reconfortante, desde que você
esqueça que a morte vem depois, desde que você viva plenamente aquilo, desde que E tem também a questão de que quando a gente concentra num ponto, aquele ponto vira o todo. Tudo. O todo. Exatamente. Tem, Ele é infinito, né? tem a relação do... Porque não é um nada, é um ponto. Não. A gente falava ontem do cálculo infinitesimal, né? Quer dizer, como tem ali uma ideia, era o Pascal matemático, que era também o Pascal teólogo, né? Pensando o tempo inteiro nesse momento em que você chega no absolutamente minúsculo, né? Que é o que pode gerar o sentido, né? E, claro, na literatura eu acho que você pode também pensar em termos de escalas e de percepção, quando a poesia pode ser, quantos, sei lá, pensando mínima lírica, eu acho que é o título do livro de poemas do Paulo Henriques Brito, por exemplo, quer dizer, mínima muralha na filosofia, mas você tem esse mínimo também é aquilo que te leva para um ponto de percepção, uma espécie de percepção diminuída em relação à velocidade corrida da ideologia, do ruído da Babel contemporânea, digamos assim, né? Não deixa de ser alguma coisa que eu acho que é quase como se você entrando num trabalho desse teu, Renata, você estivesse entrando dentro de um poema nesse sentido, que te volta a atenção para um ponto mínimo, né? E fugitivo, né? E aí a fuga é no mínimo uma metáfora, uma realidade para a música muito importante, né? Quer dizer, você não trabalha... Quando você fala na fuga, eu penso na descrição do Fred Moten da arte negra, americana, ou negra no geral, né? Que é que ela está sempre fugindo, né? Que ela se reconhece como uma expressão fugitiva, né? Isso também, né? E pulsante, né? Tem uma coisa forte ali nele o ritmo é a política, né? Quer dizer, a política não pode existir senão quase que nessa volta daquilo que estava escapando, né? Que eu acho que isso é um belo desvio da tentativa de encaixar tudo na ideia da escala e falar no ritmo, né? Porque na música certamente o ritmo domina, pelo menos na minha concepção musical. E voltando aí para o seu trabalho desse da galeria, com as várias vitrolas, digamos, ou turntables, tem muito ritmo esse trabalho. Não só o ritmo musical, mas um ritmo entre o que mais me impressiona ali é o ritmo entre os vários discos, entendeu? No espaço e no significado, porque tem o significado da historinha da letra, tem o significado de como ele é acionado e tem o mistério de como quando você gira, quando a porta giratória gira, e a pomba, não sei, quando a porta giratória gira, ela aciona a frase do Roberto Carlos no BPM certo. Não é? Isso é o segredo, isso é o engenheiro. Aí entra o sonho. Porque assim, na verdade, esse trabalho, eu comentei um pouco que demorou muito tempo para eu conseguir encontrar quem fizesse, porque ninguém sabia como resolver essa questão, porque a porta tem que girar numa velocidade específica que faça com que aquilo faça sentido, porque senão você não tem música, né? Você tem um ruído. Aí, então, esse engenheiro que ele trabalha com produção produção de cenários e coisas assim, tridimensionais, planetas, colocando planetas em órbita para a produção de cinema. E aí a gente, enfim, ele falou, vou fazer, ele fez os cálculos para ele ter
as placas girando, né, e se tocando numa forma que aquilo lá ia reproduzir essa velocidade. Só que quando ele trouxe e instalou, não tocou assim, tocou... Aí o que ele faz não é blá, blá, é tipo... Não é isso? Então, Que ele mas vai... quando ele trouxe, não. Tava Não? solto demais. Gente, entendi. E aí eu falei, puta que pariu. Desculpa, gente, mas assim, eu falei, falta 2 dias para abrir a exposição, o negócio não tá tocando. Eu falei assim, e agora? E eu lembro que a gente tava, foi uma frustração, que todo mundo tava super feliz, estamos instalando. Quando a gente ouviu, era ridículo, era um blá, 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 blá. A porta girava, estava muito leve. E ali, fomos todos dormir. Ele falou, Renata, eu preciso de mais 10 dias para resolver isso. Eu falei, mas eu não tenho 10 dias, eu tenho 2 dias. Então todo mundo foi embora preocupado. E naquela época eu estava com a Ju, e aí a gente foi dormir, ela estava todo mundo exausto. Eu sei que a gente deitou e ela falou, ela de repente virou e falou assim, ai, não sei, uns ímãs. Aí eu falei, quê? Aí eu sei, que isso? Ela, ai, uns ímãs. E dormiu. Aí eu falei, cara, o que você quis dizer com isso? E não sei o que tem. No dia seguinte... O Guilherme me ligou de manhã, falei, vamos, 10 da manhã, falou, vamos para a galeria que eu acho que eu encontrei uma solução. Aí fomos todos para lá. Ele chegou com os ímãs. Ele chegou já com os ímãs? Com os ímãs. E aí... E voltamos para a realidade dos sonhos, mas Pois tudo bem, continua. Quando eu tô te falando que... Aí ele instalou uns anéis de ímãs, né, nesse mecanismo, ele foi controlando, isso segurou a porta, segurou o movimento, e a gente conseguiu chegar na rotação adequada. Uau. Não, porque eu tinha imaginado que era a tensão da corda, digamos, corda que conectava os 2 turntables, mas não, era a rotação da porta que tinha que ser controlada. Ele fez os cálculos para aquilo rodar naquela velocidade, isso acontece que Aí funcionou. empiricamente não. E aí ele veio com uns anéis de ímãs, então ele controlou a pressão sobre esses anéis, e aí no final a gente tinha o negócio rodando perfeitamente. Então esse uau, isso é totalmente parte do trabalho, e entra os gritos dos fantasmas todos até ajustar. E aí entra também uma coisa muito importante, que é o transe das pessoas, que se colocam naquele movimento, aquilo capturava pessoas lá dentro. Tinha gente que entrava e você ficava olhando assim para a pessoa não saía mais, ela ficava... Eu fiquei imaginando crianças que não queriam sair nunca, sabe? Não, mas adultos, assim, é uma coisa... Assim, aquilo tinha sentido anti-horário, aí entra um pouco também dessa minha experiência da Umbanda, que eu conheço muito a questão ritualística. Mas existe também uma entrega do público que possibilita esse controle. Sim. O DJ não vai controlar. Se chegar um DJ aqui e tocar uma música que a gente não goste, ele não vai nos controlar, não tem jeito. Ele pode dançar... Mas aí ele está controlando os nossos nervos. Ele está colocando... Existem, né, os vários níveis classificados pela yoga, né, do corpo, dos vários corpos dentro do corpo, né? O quão tirânico pode ser alguém que enfeitiça o outro depende do quanto que você está querendo... Está disposto a célebre servidão voluntária, né? Mas é verdade que o DJ, ou qualquer performer, pode ser até, não precisa ser musical, pode ser ator, pode ser pastor, né? As igrejas americanas e com os pastores, né? Que excitam o público e o público começa a dançar e ali não tem beat, só o cara... Na repetição também, né? Ele constrói esse transe, ele possibilita esse transe. De qualquer forma, tudo isso envolve muito o corpo, né? E pode ser alguém que, rigorosamente, alguém de outra língua, né? Que está exilado em outra língua e que não vai, portanto, entender aquilo que está sendo dito. E vai acompanhar. Vai acompanhar. Eu acho que tem um problema... também de som e sentido, né? Quer dizer, o momento em que alguma coisa que supostamente faz sentido se transforma completamente em som. Bom, acalanto, né?
Acalanto é é um encantamento de uma cantiga, de um som, né? Pouco importa a historinha que tem ali, ou melhor, a historinha terrível de que você vai para o bosque, está ali de alguma maneira no som, né? Esse comportamento ritual. Vou dar um contra-exemplo daquilo que eu falei. Eu assisti uma vez uma tarde de eventos num Sesc desses muito longe. Aí eu fui dar uma canja com os amigos que estavam aí, chovendo pra caralho. Tinha um concurso de halterofilistas, tinha o Cid Magal cantando em cima de uma escada. Não, uma escada para entrar no avião, só que estava num campo assim, o Cid Magal em cima cantando, caindo uma água. Não, uma loucura. Mas aí, um pesadelo esse aí. Mas tinha um grupo de indígenas tocando seus instrumentos de sopro e um ritmo muito simples. Quase ponto zero da musicalidade humana, entendeu? O negócio Mas não é que todo mundo ali entrou numa espécie de transe. Eu entrei numa espécie de transe ali e eu não sou indígena, não sei o que aquilo poderia significar nem nada, mas era o poder da forma do rito, que a forma ela pode migrar, entendeu? Os padres, né, naquelas igrejas enormes com aqueles cânticos gregorianos e tá bom, leva todo o meu dinheiro, eu vou dormir na lama, tudo bem, pode deixar, durma no seu castelo, que bonito. Sabe, o controle pela forma também é uma coisa interessante, né? Tem aquela história acho que o Mário de Andrade lembra disso num texto sobre o canto gregoriano, né, de algum momento, não sei se na Idade Média, alguém chegou, estava preocupadíssimo com uma precisão qualquer de um canto gregoriano e tal. E não, mas as pessoas vão ouvir, não vão ouvir. E aí alguém teria respondido, o canto gregoriano não é para ouvir, é para se ouvir. Uou, sei. Né? Para ouvir-se, né? Não é um produto, portanto, né? Quer dizer, aí talvez esteja a plena vivência do instante mínimo e significativo, né? O duro é que depois depois dessa experiência, a gente tem que voltar para a vida real. Mas você volta modificado, né? Então também tem Até que um caminhão fecha você e você volta para... aí é um momento de grito, um momento de... Olha a faca! A gente fica alternando, né, entre essa ideia de que a escala é infinita, de uma ideia, de uma obra, de um sonho, não sei o quê, e da materialidade do corpo, né, que é uma coisa necessária para que essa engrenagem engrene. Desculpe o português. Mas então, a gente estava falando um pouco de transe e de como talvez a forma de um ritual produza um transe e que existem formas diferentes, em culturas diferentes, momentos diferentes, que podem nos tirar de si, não é isso? De alguma maneira. E a poesia é a experiência de uma instalação da Renata, drogas, o sexo, a música e a música, a gente estava falando da música do ritualística, né? De como ela funciona, né? Que ela cria uma tensão entre vários ritmos e essa tensão e essa distensão, né? É um gatilho, né? Para a gente cair em outro estado de espírito. Talvez uma palavra para condensar, encapsular isso seja a iminência, né? Porque tem alguma coisa assim no não realizado que se realiza, né? E que eu acho que é um pouco da ordem do... Não sei, do... Não é do... Como é que eu posso dizer? Do... Não é do... Não é um produto, portanto, né? Quer dizer, aí talvez esteja a plena vivência do... Da forma... De um ritual, produza um transe e que existem formas diferentes, em culturas diferentes, momentos diferentes, que podem nos tirar de si, não é isso? De alguma maneira. E a poesia é a experiência de uma instalação da Renata, drogas, a música e a música, a gente estava falando da música do ritualística, né? Que ela cria uma tensão entre vários ritmos e essa tensão e essa distensão, né? É um gatilho, né? Para a gente cair em outro estado de espírito. Eu adoro.
desses mundos que você cria, né? E o transe não deixa de ser o mergulho nele, mas também com a perda do controle subjetivo. O Arthur sabe disso porque a gente falava disso lá quando você fez aquela instalação durante a exposição do Hélio, né, Oiticica, lá no Whitney Museum, e a gente falava um pouco tem um texto magnífico, né, que é um ensaio, prosa poética do Leminski, né, que é o Catatal, que é basicamente, você conhece, Renata? Esse é magnífico. Basicamente uma história que poderia ser justamente mundos possíveis e paralelos, né? Poderia ser possível. Os holandeses, né, os chamados holandeses, Flamengo, enfim, vão para o Nordeste num momento em que, de fato, o Descartes estava vivendo na Holanda, né? Então, a brincadeira, o Descartes, na verdade, foi com os holandeses, né? E aí o livro começa com o Descartes fumando um poderosíssimo, ali em Pernambuco, embaixo de uma árvore e olhando para o pé e para as formigas que vêm, e aquilo, claro, põe por terra tudo, né, que ele pressupunha que dependia de um desprezo absoluto pelo sensório, pelo corpo, e de um controle absoluto do eu, né, que ali se perdia totalmente. Então, ali, o próprio invólucro do sujeito, né, que a filosofia passaria, sei lá, séculos tentando comprovar, né, que existe, né, aquilo se desmancha, né. Eu acho que em algum plano a brincadeira, entre aspas, né, muito séria do transe tem a ver com isso também, né. O Brancusi falou uma vez que difícil não é fazer arte, é entrar no estado de fazer arte. E eu acho que se você conseguir entrar e conseguir manter isso, que é que às vezes acontecem esses acidentes assim que... O legal é você ter disponibilidade para isso. Como é que você se coloca em disponibilidade para isso, né? Sei lá, outro dia eu estava no carro e aí estava, né, essa coisa dinâmica, cidade, não sei o que, vai para cá, vai para lá. E aí eu estava com pressa, eu catei a garrafa de café e uma caneca. E aí, lá pelas tantas, eu falei, vou pegar um café. Eu peguei caneca e aí tinha um carro na frente escrito, não é caneca, sabe, caneca. Aí você fala, para! Então, assim, as coisas acontecem o tempo inteiro, mas tem esse estado que você entra também, que é quando tudo fica transparente, que você consegue enxergar, né? Uma coisa interessante que eu estava lendo é exatamente sobre coincidências que nunca existem. Não, que a gente dá uma importância grande às coincidências, como se cada coincidência significasse alguma coisa, quando de fato as coincidências são constantes. Se a gente vê estatisticamente, aquilo não é nada tão fora do comum, entendeu? Como parece com isso que você está falando, entendeu? Que se a gente conseguir manter esse estado, a gente não consegue manter esse estado. É por isso que a gente tem que ficar pronto, como você falou, tem que ficar preparado. O jogo das cores, que tem dia que você olha e fala, tá todo mundo com as mesmas cores. Tem umas coisas que acontecem e você vê, assim, os padrões, né? Você vai identificando os padrões e... Manter esse estado seria muito chato, né? Seria impossível de sustentar também, né? Essa espécie de eterna revelação. Nesse modelo de sociedade, né? Porque você precisa o tempo todo voltar para um certo padrão de comportamento, um certo modelo de... Não, mas isso da revelação constante, você entrar num estado de arte constante, me faz lembrar aquele filme Acho que é um estado de sensibilidade, né? Também não é que são ainda. Genialidades a todo momento, insights a todo momento, mas só que as coisas sejam um pouco mais... Não, mais ainda, isso faz me lembrar um filme do Woody Allen da década de 70, aquele The Sleeper, o Dorminhoco, em que ele dorme e acorda no futuro, é um futuro totalmente distópico, etc. E tem num cantinho a máquina orgasma, que tinha sido inventada para você ter um orgasmo. Você entrava, ficava uns minutinhos, tinha um orgasmo, saía, você podia ter orgasmo sozinho, com 2 pessoas, 3, etc. E claro que tem uma cena em que ele tem que se esconder de uma situação qualquer, de alguém que está entrando na sala, ele entra na máquina orgasmo e fica 1 hora lá dentro. Aí é a hora que ele sai, né? Assim, ó, mas tem um pouquinho de... Mas eu estou brincando, mas assim, toda a economia afetiva, né,
Não, sem a diferença... Exato. Mas sem é porque a- a gente está falando de dentro e fora desse estado. Se você claro. consegue passear e tem... O passear é o essencial, entendeu? Mas voltar, né? Sim. Ir e voltar. Voltar Senão- para lá também, né? Não só voltar para cá, para a sala de espera. O gozo absoluto é o êxtase místico que leva à morte, né? É quase uma definição do gozo, né? Que ele é restrito no tempo, não é isso? Já ouviram isso? Eu estava na rede e tal, alguém passou. E aí, Dorival, tá descansando? Ele, não, estou trabalhando. Os jovens de hoje em dia, Jovens de hoje em dia, adoro É. essas frases. que vivem no telefone e que não ficam parados olhando para o teto em nenhum momento. Então, não conhece O ócio. o ócio, do boredom. Tédio. Pô, É tédio, né? Não é ócio, é tédio. É tédio. Então, o Tédio tédio é literatura, gera, eventualmente, alegria, né? Pode demorar, mas... tem que ter paciência. Então, não, essa história de passear entre os vários estados, de alguma forma, eu tento, na minha música, né, que ela varia entre o barulho e o melódico, para usar dois termos toscos para descrever o que eu estou fazendo, mas então, sem alarde. A minha ideia é sem alarde, sabe? Então, muitas vezes, quando eu começo o show, as pessoas ficam rindo de nervoso, porque não entendem, acham que é Se tudo começou piada, ou que eu estou não. mangando da música séria, que eu estou zoando na música séria, não sei o quê. Quando, de fato, não é isso, é uma espécie de... E também não é uma equivalência, é uma possibilidade de você não se surpreender com essas mudanças que parecem de dois extremos. E quando você diz que esses dois polos são toscos, eu entendo, barulho e melodia, barulho e música e tal, mas assim, eles são os únicos disponíveis para falar disso, para entender, quer dizer, para entender o que você está querendo dizer, que é um passeio entre os dois e, sobretudo, uma passagem instantânea entre um e o outro, né? Que também coloca as pessoas num estado de surpresa, né? Quer dizer, de repente elas deixam o sorriso sem Então, graça, mas também é envergonhado no início. deslocar o lugar da surpresa, para que a surpresa não sempre Aonde você aconteça onde ela é esperada, né? Quer dizer, na disjunção entre esses dois fatores. Mas assim. no teu caso ajuda muito, a minha impressão, né? Ajuda muito que você, rarissimamente, eu não me lembro de um único momento que você usa a voz, se não melodiosamente, enquanto com de vez em quando eu uso, sim. Enquanto com a guitarra você raramente chega em alguma coisa que não seja... Mas eu uso a guitarra de uma maneira rítmica, que é uma maneira acústica, organizada. e percussiva, né? E grito, dou uns gritos, dou meus gritos. Então tá, já que você falou dessa geração que não sai do telefone, não sei o quê, eu tenho que confessar que quando aconteceu o negócio da caneca, eu falei, puta, o algoritmo entrou no mundo real, assim. Também ontem, no jantar, fiquei horas com um amigo seu, dizendo que ele adora o algoritmo do Spotify. E cara, aquele algoritmo para mim é um inferno. Começa com o Gilberto Gil, de repente está com um cantor que a gente não ouviu falar que não presta, vai para um outro cantor pior, entendeu? A gente pensa, a música brasileira vai acabar, quem são essas pessoas? Para com isso, sabe? Questão de escala, vai diminuindo. Vai diminuindo ali. E não, eu não lembro de qual... Sim, ele falando que ele está aprendendo tanto com o algoritmo do Spotify, foi um momento interessante. Vai ver que ele estava num estado de poesia para ouvir o Spotify. Ele estava em águas, digamos assim.